O Desenhando a Bíblia de hoje vai tentar deixar bem claro para nós, bem desenhado, qual que é a mensagem que consta no livro de Lucas, capítulo 16 e verso 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. A lei e os profetas duraram até João. É um desafio enorme se propor a falar desse assunto, porque é um assunto extremamente denso, portanto, um assunto muito necessário à fé que se mostra através do Evangelho. Porque está falando da passagem do tempo da lei e dos profetas para uma coisa totalmente nova, uma coisa totalmente diferente, que é o Evangelho do Reino de Deus. E é muito necessário falar disso. A gente vê até hoje muitos irmãos utilizando de textos do Antigo Testamento para justificar suas práticas, até suas visões políticas. A gente tem, o Templo de Salomão, para você ter uma ideia. Então, as pessoas ainda estão em outros nos velhos rudimentos do mundo, como chamaria Paulo. E então se faz muito necessário a gente tomar posição e falar do Evangelho, falar da boa notícia de salvação, que é uma coisa nova. Por isso as pessoas têm muita dificuldade de aceitar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz: ó insensatos Gálatas, por quem outra vez eu sinto as dores de parto. Eu estou tendo que dar a luz a vocês de novo, porque ele pregava o Evangelho e descuidava um pouquinho, o povo voltava para os velhos rudimentos. Aí ele falou: insensatos, por quem outra vez eu sinto dores de parto. Tenho que ficar dando a luz vocês até quando? Então, faz-se necessário a gente estar relembrando o que é o Evangelho o tempo todo, insistindo nisso. Algumas explicações textuais. A quem que o Senhor Jesus dirige essas palavras? Ele dirige aos fariseus. Ele estava falando lá que ou você escolhe servir ou Deus ou as riquezas, porque os dois não dá, servir a mamon, ao dinheiro, ao capital, ou a Deus, os dois não dá. Você tem que decidir. E tinha uns fariseus avarentos que ouviam aquilo e zombavam dele. A Bíblia diz que zombavam. E Jesus vira para eles e fala assim: vocês são os que justificam a vocês mesmos diante dos homens, mas o que é elevado demais diante dos homens é uma abominação para Deus. Então o Senhor Jesus dirige essa palavra aos fariseus que se justificavam, tentavam aparecer como justos diante dos homens, mediante o seu esforço no cumprimento da lei, Queria mostrar que cumpriam tudo direitinho, dizimavam até a hortelã. E Jesus fala assim: vocês é abominação, cara. O Senhor Jesus comparava os fariseus a sepulcros caiados, sepulcros pintados de cal, porque por fora era branco, bonito, mas por dentro era só podridão, ou seja, havia um cumprimento à risca da lei, das regras, mas não havia mudança interna, não havia tomada de consciência do que consistia o princípio daquelas regras. Então eram chamados de sepulcros caiados. E aqui o Senhor Jesus diz para eles: vocês se elevam demais diante dos homens, mas para Deus é abominação. E Jesus fala: agora que deu ruim mesmo, porque a lei e os profetas tiveram efeito como aplicação prática até João. Agora é anunciado uma outra coisa, a lei e os profetas se cumprem em Cristo. Cristo é o cumprimento da lei. Então agora que deu ruim para vocês mesmo, a sua única fonte de justificação, de elevação está tendo um fim. A lei e os profetas duraram até João.
Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Analisando este texto, me veio à memória até quando os fariseus mesmo, tentando a Jesus, pergunta em Mateus 19, verso 3, eu acho. Os fariseus perguntam para Jesus para tentar, né? É lícito o homem dar carta de divórcio à mulher? Pode se separar? Pode se divorciar? E Jesus falou, claro que não. Claro que não, não pode. O que Deus ajuntou, o homem não separa. Aí eles falaram assim, não, mas na lei está falando que pode. Moisés permitiu dar carta de divórcio. E Jesus fala assim, é claro, pela dureza do vosso coração, Moisés permitiu, porque vocês não sabem o que é amar, vocês não sabem amar uma mulher. Então, para não ter prejuízos maiores, vocês ficar abusando das mulheres, pela dureza do vosso coração, Moisés permitiu dar carta de divórcio, né? Porque é melhor sozinho do que mal acompanhado. Uma mulher vai ficar com um cara igual vocês? Então, Moisés tinha que liberar mesmo, mas no princípio não foi assim. E Jesus diz para eles, vocês não leem? Vocês não têm deslido, como está escrito, macho e fêmea os criou? Vocês não lembram que quando Deus fez o homem era o macho e a fêmea, era um só, e não podia se separar? Porque o homem é uma imagem e semelhança de Deus, que é uma comunidade que pensa em si mesmo, vive todo mundo junto, e há ali uma relação, há amor. Então, não era para ser assim, não era para separar. Mas pela dureza do vosso coração, por não saber viver assim, por não saber amar, Moisés teve que dar a carta de divórcio. Então Jesus mostra para eles que um mandamento da lei, que uma ordenança da lei, mostrava o quanto eles eram ruins. E eles usavam a lei para tentar mostrar o quanto eles eram bons. Para tentar convencer os homens e a si mesmo do quanto são bons. Enquanto a lei mostrava o quanto eles eram ruins, porque o propósito de Deus era que não precisasse da carta de divórcio. Né? Macho e fêmea os criou e os chamou de Adão. Então, não era isso. Aí Jesus fala assim, não era para ser assim, mas pela dureza do vosso coração tem que ser assim. Então, o Senhor Jesus usa aquilo que eles usam para se vangloriarem, o Senhor Jesus usa para mostrar o quanto eles são ruins. E o Senhor Jesus ainda diz, vocês não têm lido, vocês não lê? E aqui em Lucas 16, Jesus está também com os fariseus e está falando para eles assim, o que vocês usam para se vangloriarem, o que vocês acham que conhece muito, mas pelo jeito não conhece nada, acabou. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. E por que todo homem emprega força para entrar nele? Está todo mundo querendo entrar? Não. É que para entrar nele tem que empregar uma força, porque exige uma mudança na forma de pensar. Uma mudança na forma de ver as coisas, de se ver. Quando João Batista ele aparece pregando arrependam-se e convertam-se, porque é chegado o reino de Deus, essa expressão arrependam-se vem do grego metanoia, que é mudança na forma de pensar, mudança na forma de ver as coisas. Então isso exige um esforço de consciência. Então, desde então é anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem, para entrar nele, tem que empregar uma força. Há uma outra parábola que Jesus conta, ele fala que o reino de Deus é semelhante a um tesouro que um homem achou e escondeu em um determinado campo. E pelo amor que ele tem por aquele tesouro, ele vende tudo quanto tem, todas as outras coisas, e compra aquele campo, né?
aquele campo que tem ali aquele tesouro que é o reino de Deus. Então ele dá tudo de si para ter aquele tesouro, né? O reino de Deus ele não aceita meio termo. Não tem como eu ficar com um pé lá e com outro nas coisas do mundo. Não dá. Ou você tá lá ou você tá aqui. Então não dá. O dicionário da Bíblia de Estudo Palavra-Chave, essa expressão emprega força, ela é traduzida de uma expressão grega que é biadizo. Eu não sei se eu estou pronunciando certo, mas é mais ou menos isso. E um dos significados para essa expressão é abarrotar-se. Abarrotar-se em. Abarrotar é encher até não caber mais. Colocar tudo que pode. E então o reino de Deus é isso. Ou você se dá por inteiro, ou você não entra no reino de Deus. Não dá. Tem que se entregar por inteiro. É semelhante àquele homem que vendeu tudo que tinha. Tudo. Penso que é tudo que tinha. Eu penso que é dar tudo de si. Para ter o reino de Deus, né? Porque ele descobriu, ele percebeu o reino de Deus. Então ele dá liberalmente tudo que tem. Pois bem, amados, agora que vem a questão nível hard da coisa. Porque o que significa a lei e os profetas duraram até João? Quer dizer que os escritos da lei não servem mais? Não é exatamente isso que está dizendo. Está dizendo que a lógica de funcionamento de que há uma lei para mim seguir, de que eu faço o que os profetas ordenaram que eu faça, de que há uma lei me orientando, acabou. Porque agora eu tenho que ter uma tomada de consciência. Eu não posso mais fazer porque está escrito. Eu não posso mais fazer porque alguém mandou. Eu tenho que ter a minha consciência transformada. Então é isso que o Evangelho do Reino de Deus faz com o ser humano, né? Ele produz uma tomada de consciência, que era o desejo do salmista Davi no Salmo 51, que eu já até fiz outro vídeo falando, né? Onde ele diz: torna-me dar a alegria da sua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Ou seja, o salmista ele havia perdido a alegria da salvação e ele não estava mais com o espírito voluntário. Ele estava fazendo forçado, ele estava fazendo porque alguém estava mandando, porque ele tinha que fazer. Então estava chato. E ele pede que o Senhor torne a dar a ele a alegria da salvação que ele tinha antes. Engraçado que quando o Senhor ele chama Davi, ele diz: achei a Davi meu servo, um homem segundo o meu coração. Então era um homem que a vontade dele se encontrava com a vontade de Deus. Então ele tinha um espírito voluntário, fazendo o que ele gosta, o que ele queria, ele estava fazendo a vontade do Senhor. Então com o passar do tempo ele perdeu essa alegria. A vontade dele se desencontrou com a vontade do Senhor, e tanto é que ele cai em pecado, e depois ele se dá conta disso, que ele está servindo ao Senhor, mas de uma forma forçada, né? Por uma obrigação e não de boa vontade. Então o Evangelho ele produz isso, uma tomada de consciência ao ponto de eu não fazer mais porque está escrito, porque eu tenho que fazer. Mas é uma tomada de consciência ao ponto de que as minhas motivações passam a ser interna e consciente, né? Então é uma transformação interna. Os fariseus o quê? Eram sepulcros caiados. Por fora lindo, perfeito, maravilhoso, mas por dentro era tudo podridão. Não havia transformação interior. E o Evangelho ele propõe isso, que o homem trabalhe o seu desejo, as suas vontades, o seu interior. Então a lógica de que eu faço porque está escrito acabou. Então é nesse sentido que a lei e os profetas durou até João. E desde então é anunciado uma outra coisa. Então tem essas perguntas. Eu devo entregar o dízimo? Aí a pessoa fala: deve porque está escrito que... Não.
Então já está errado. Se você vai entregar o dízimo só porque está escrito, porque Deus mandou, já está errado. Porque agora há uma outra forma de funcionamento. Você tem que ter consciência do que isso significa. Eu devo entregar o dízimo? O que você acha? Para que o dízimo é usado? Então, no Antigo Testamento, a lógica do dízimo era o quê? Para que haja mantimento na casa do Senhor, né? Então, faz sentido a gente entregar o dízimo para sustentar os obreiros da obra do Senhor na congregação hoje? Faz sentido, porque tem gente que vive só da obra, então vai tirar o mantimento de onde? Então a gente institui o dízimo. Então, se for de uma forma consciente, beleza. Agora, se você está dando dízimo só porque está escrito, porque tem que dar, tá errado, porque isso não é evangelho. Essa lógica era a lógica do Antigo Testamento, né? E os que se diziam se cumprir mais à risca não foram transformados em seu interior. Então, agora o ser humano é convidado a ter transformado a sua consciência, né? O seu interior, ter aí uma tomada de consciência. Então, eu devo dar o dízimo? O que você acha? Deve? Você acha que é necessário ou não? Então você tem que fazer de uma forma consciente. O apóstolo Paulo vai falar sobre oferta, sobre contribuição, e vai falar que Deus ama quem dá com alegria. Então tem que ser com alegria. Você não pode dar nem por tristeza, nem por necessidade. Eu tenho que dar. Não, então não dá. Agora, se você compreendeu o propósito disso e tem consciência, então dê, né? Com alegria, porque Deus ama isso. Deus ama este fato de quem dá de uma forma consciente do que está fazendo, de que é necessário. Então é assim que Deus quer. Então a lógica de funcionamento agora é essa. Então, além de não ser mais os escritos em si, a letra em si, além da letra em si ter perdido o valor como mandamento, como aplicação prática, tem essa mudança na forma de pensar, né? Então eu não faço mais porque há uma ordem superior. Eu não faço mais porque eu tenho que fazer. Eu faço porque eu tive a minha consciência transformada. Amém, irmãos? Então é isso que o texto está querendo dizer. A lei e os profetas duraram até João. Essa lógica de funcionamento durou até João. Desde então é anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Há um esforço terrível necessário a se fazer para viver a partir desta lógica, né? O apóstolo Paulo ele vai dizer que nós pregamos um novo testamento, né? Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, né? Aqueles homens que levaram aquela mulher que foi pega no ato de adultério e falou para Jesus: a lei fala que é para matar, e Jesus fala: quem nunca errou, atira a primeira pedra. O Senhor Jesus leva aqueles homens a uma reflexão, né, a uma tomada de consciência do que eles estão fazendo. Então Jesus destitui aí a lei, né, porque aqueles homens estavam alienados, eles queriam matar aquela mulher e estavam colocando a culpa na lei, né, estava alienando o seu desejo perverso na lei. E Jesus meio que tira a lei fora e fala: quem nunca errou, atira a primeira pedra. Então eles têm um retorno a si mesmo. Então há uma reflexão. E cada um foi soltando a pedra ali depois dessa reflexão, porque teve uma mudança interna, uma mudança na forma de ver, na forma de pensar, e aquela mulher saiu dali com vida, com uma nova oportunidade. Então é isso que o Evangelho faz. É isso que o Evangelho propõe, né? Uma transformação, uma mudada, uma tomada de consciência, uma mudança de vida. Amém.